Fala pessoal do Sempre Guerra. Olha, voltamos agora para falar de uma notícia interessantíssima, mas também preocupante, muito preocupante, referente ao Afeganistão. Pois é, as coisas têm se deteriorado naquela região. A gente acompanhou nos últimos dias aí, inclusive nos últimos vídeos, a gente tem falado bastante da situação no Afeganistão. E a gente vai continuar falando mesmo que isso não dê audiência para a gente não se preocupa com a audiência, mas sim em trazer informações para vocês, pois a gente acredita que a prioridade aqui é noticiar e não ser sensacionalistas. Beleza, pessoal? Nos últimos vídeos a gente tem falado muito da situação no Afeganistão e tem se deteriorado. Tivemos atentados terroristas no país, inclusive o que teve maior repercussão foi do Talibã, que gerou a morte em um só ataque de centenas de soldados, chegou pelo menos a uma centena de soldados do Afeganistão. Tivemos conflitos fronteiriços entre o Afeganistão e o Paquistão, com os dois países se acusando de se envolver com terrorismo, né? O Afeganistão acusando o Paquistão de apoiar e incentivar os talibãs, e o Paquistão falando que o Afeganistão estava promovendo discórdias em grupos rebeldes fronteiriços contra o Paquistão. Recapitulando, então, tivemos também o comando dos Estados Unidos na região, no Afeganistão, acusando a Rússia também de apoiar os talibãs, e os talibãs têm ganhado o território ultimamente. A mídia pouco tem falado, mas a gente está atento a esse conflito. E novidades, qualquer novidades a gente traz aí para vocês do Sempre Guerra. Então, a situação do Afeganistão é tão preocupante que, além do Talibã, tem também o Estado Islâmico que se infiltrou no país. E até falei nos últimos vídeos, né? O Talibã e o Estado Islâmico, eles são inimigos um do outro, são inimigos declarados. Só que se os dois grupos se unissem para derrubar o governo, conseguiriam, de tão frágil que é a situação lá na região. E isso veio à tona ontem, né, quando o Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN, disse, disse em reunião com a primeira-ministra Theresa May em Londres que são necessários milhares de soldados para contrabalancear os talibãs no Afeganistão. Entre aspas, então, o pedido de nossos responsáveis militares é de milhares de soldados adicionais, disse Stoltenberg ontem. Então ele veio a público falar isso e demonstrando então preocupação com a situação no Afeganistão. Lembrando que nesse momento no país temos 13 mil tropas da OTAN no país. Em matéria divulgada pela AFP, Agência France Press, o coordenador de inteligência dos Estados Unidos, Daniel Coates, também se mostrou pessimista sobre a evolução no Afeganistão. E então, isso também veio à tona que a Casa Branca pretende reforçar o número de efetivos no país. Ele então falou o seguinte: a situação política e de segurança do Afeganistão certamente irá se deteriorar ao longo de 2018, apesar do aumento modesto da ajuda militar dos Estados Unidos e de seus sócios da OTAN, disse Coates ao Congresso. Os talibãs provavelmente continuarão ganhando terreno, especialmente nas áreas rurais, continuou Coates no seu pronunciamento ontem no Congresso. Apesar da nota
ontem do Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN, e Daniel Coates, que é da Secretaria de Defesa, né, de Inteligência dos Estados Unidos, dizendo que a situação no Afeganistão não é boa. Hoje, a Angela Merkel, que é a líder da Alemanha, disse que o país não vai liderar um aumento de tropas no Afeganistão. Então essa já é uma nota da esquerdista Angela Merkel, que é a liderança aí da Alemanha, se contrapondo então aos Estados Unidos e até mesmo a própria OTAN, dizendo que não vai enviar tropas para o Afeganistão. Então essa já é uma das primeiras notas contra envio de tropas militares para o Afeganistão. Eu gostaria de trazer também uma matéria que saiu hoje no Estadão, destacando que o reforço americano no Afeganistão deve ter também os nossos aviões, aviões brasileiros no Afeganistão. O envio de novas tropas dos Estados Unidos, cerca de 3.000 soldados e fuzileiros, para expandir as ações contra militantes jihadistas no Afeganistão, está em fase final de elaboração do Comando Conjunto das Forças Armadas dos Estados Unidos. Então a junta prepara uma proposta para ser apresentada ao Trump já nas próximas semanas. E há quem diga que hoje tem cerca de 9.000, podemos ter mais 3.000 soldados dos Estados Unidos indo para o Afeganistão. Então, segundo o Estadão, uma das estratégias do governo norte-americano que chama atenção e que é até boa para o Brasil é a aquisição de aviões leves de apoio para serem entregues ao Afeganistão. Na reportagem diz que a aviação afegã já usa com sucesso 12 Super Tucanos A-29, turbohélice de ataque ao solo da Embraer. A frota realiza em média 65 saídas de fogo por mês. 65 saídas de fogo por mês, não é pouca coisa não. É uma média de mais de 2 saídas por dia. Em contrato em vigor de 427 milhões de dólares, cobre 20 aeronaves da Embraer, sendo que 8 permanecerão na base de um centro de treinamento na Geórgia, nos Estados Unidos. 12 foram entregues então às Forças Armadas do Afeganistão. Com esse novo plano a ser entregue pelo Pentágono ao Donald Trump, podemos levar a crer, então, segundo o Estadão, podemos ter mais alguns contratos assinados com a Embraer para a aquisição de novos aviões. Uma boa notícia, pelo menos em campo militar, aqui para o Brasil. Outra notícia interessante saiu nessa quarta no El País, que militares pressionam Trump a reabrir a guerra no Afeganistão. Pois é, pessoal. Depois de 15 anos em guerra no Afeganistão, o Pentágono quer voltar atrás na estratégia de desligamento implementado por Barack Obama e iniciar uma nova escalada bélica. É o que a gente tem falado aqui nesse vídeo. Veio notas nada habituais do secretário-geral da OTAN e também de políticos dos Estados Unidos dizendo que precisa de mais tropas no Afeganistão. Então, é uma pressão militar para cima de Donald Trump para envio de tropas e aumento significativo aí de aquisição de armas para ajudar também o frágil governo do Afeganistão. Em nota aqui, então, continuando a reportagem do El País, vamos continuar aqui. O sonho de Obama se dilui. A ansiedade
A ansiada retirada norte-americana entrou em um beco sem saída, longe de se cumprir o calendário de saída, que, por esta época, deveria ter reduzido a 5.500 soldados em solo afegão. Agora há 8.400 soldados mobilizados. E o plano do Pentágono, trazido pelo Washington Post, pretende adicionar mais 3.000 o quanto antes, é o que a gente tem falado aqui. Então, pessoal, a gente vai terminando aqui esse vídeo, trazendo aí mais esse alerta sobre o Afeganistão. O Trump tá num beco sem saída, porque se de um lado o gasto é de 23 bilhões de dólares por ano, segundo o jornal É o País, com o contingente atual dos Estados Unidos no Afeganistão. Por outro lado, perder o Afeganistão seria horrível para os Estados Unidos. Horrível porque os talibãs voltariam a governar o país. Seria uma nova casa da Al-Qaeda, que já está presente na África e em outros países do Oriente Médio, e teria mais liberdade para operar no Afeganistão, né? E sem contar a imagem política de Trump vendo um país que os governos anteriores a ele, é verdade, ele não tem culpa, mas governos anteriores a ele lutaram essa guerra, apesar que é o mesmo partido do Bush, mas essa luta não é dele. Então ele tá nessa incógnita aí. O gasto hoje é 23 bilhões de dólares, reiterando, 23 bilhões de dólares, não é nada barato. Por outro lado, a perda do Afeganistão seria perda política, perda estratégica e até mesmo teríamos aí a volta com força de grupos terroristas como Al-Qaeda e o próprio Talibã, que governaria o país. Então, provavelmente, o plano do Trump para o Afeganistão deve vir dia 25 de maio, quando a gente tem a cúpula da OTAN. A gente vai trazer mais informações para vocês, mais informações da cúpula da OTAN, o planejamento estratégico para os próximos meses e também os desenvolvimentos no Afeganistão. A gente então volta a qualquer momento ou no próximo vídeo aqui no seu canal Sempre Guerra. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários que a gente responde. Então fica aí um forte abraço para vocês. Tchau, tchau.